Ok, meus irmãos, nós estamos estudando a carta de 1 Pedro. Eu quero então convidar você a abrir comigo lá no capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Pedro. Hoje nós vamos ver os versículos de 1 a 6, tá? Nesse momento nós vamos ler apenas o versículo 1. Também quero agradecer a cada um que está nos visitando hoje, tá? Seja muito bem-vindo, você se sinta bem aqui no nosso meio. No final do culto a gente espera ter a oportunidade de cumprimentar você melhor. A gente não pede para ficar de pé, nem dizer o nome, porque a gente sabe que algumas pessoas às vezes ficam um pouco envergonhadas, mas sejam muito bem-vindos, tá bom? Ok, nós vamos ler agora 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos até o versículo 6, tá? Então, vamos ler agora só o verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra que temos aqui diante de nós. Eu te peço, nos dá clareza para entendermos o que há aqui. Que eu possa, Senhor Deus, expor com fidelidade, com o tom certo, com o coração certo, essa palavra. E que nós possamos, ó Deus, ser edificados como teu povo. Em especial te peço pelas irmãs que aqui estão, já que essa palavra ela é mais direcionada a elas. Que cada uma, Senhor Deus, possa estar atenta, observando e acolhendo o que a tua palavra diz. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Esses dias eu estava conversando com o Abel, e o Abel me mostrou uma definição interessante acerca do homem e da mulher. Ele disse que alguém escreveu o seguinte: o que é um homem? Aí a definição era: um homem é um ser humano que nunca encontra onde ele colocou as coisas, né? Guarda as coisas e nunca encontra onde é que ele colocou. Disse: o que é uma mulher? Uma mulher é um ser humano feminino, né? Que mexe nas coisas do homem, tira de lugar e depois, né, fica dizendo que ele não encontra onde colocou as coisas, né? Enfim, domingo passado eu trouxe uma palavra aqui direcionada aos homens, não foi? A gente viu aqui o verso 7 desse texto. E hoje eu quero trazer uma palavra direcionada às mulheres, tá? O nosso texto aqui, ele tem pelo menos 5 questões que ele trata sobre as responsabilidades, né? Algumas características acerca das mulheres, tá? Então nós vamos ver aqui todas essas 5 questões ao longo da nossa exposição. E a primeira delas é o que é esperado das mulheres, tá? O que a palavra de Deus espera aqui, e em especial no verso 1, ele vai falar das mulheres casadas, né? Embora nós vamos falar aqui sobre mulheres, lembra, da mesma forma que a gente falou sobre homens e a gente viu que aqueles princípios se aplicavam à vida das mulheres também, nós vamos perceber que algumas coisas que são ditas aqui para as mulheres casadas, se aplicam a cada um de nós como cristãos. Então, vamos começar aqui observando o que é esperado destas mulheres aqui. Ele começa o versículo 1 dizendo, do mesmo modo. Do mesmo modo. Como assim? Isso ele está fazendo uma relação com o que ele vinha dizendo antes, né? E o que ele vinha dizendo antes? Se a gente voltar lá para o capítulo 2, verso 11 e 12, ele vai dizer: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, ele estabeleceu um princípio aqui, né? um tópico. Eram os cristãos vivendo nesse mundo como peregrinos, como estrangeiros, como pessoas que não são daqui,
como pessoas de um outro reino e, portanto, vivendo a partir das leis desse outro reino, a partir dos valores desse outro reino. E então, esses cristãos devem viver de uma maneira nesse mundo que traga glória a Deus, que esse mundo possa perceber como eles são diferentes e possam glorificar a Deus. E aí ele fala como é que os cristãos devem viver debaixo das autoridades civis. Depois ele vai falar da relação entre escravos e senhores. E agora ele entra no tópico aqui das esposas, tá? Então ele fala para as esposas aqui, já começa deixando claro que elas também devem viver nesse mundo como esposas diferentes. Elas vivem nesse mundo como mulheres diferentes. Porque elas não são iguais às outras mulheres desse mundo, às outras esposas desse mundo. Elas são peregrinas dentro desse mundo. Elas estão numa posição social difícil nesse mundo, mas ainda assim elas devem viver como peregrinas, de uma maneira exemplar nesse mundo para trazer glória a Deus. Deve lembrar que são cidadãs do reino de Deus, tá? Então aqui esse princípio se aplica a todo mundo, né? Todo cristão deve viver assim, de maneira diferente, como exemplar. E aí ele começa a falar sobre as esposas, né? Então, voltando lá do mesmo modo, mulheres, a minha tradução traz mulheres, na sua talvez traga esposas, tá? Sujeitos cada um ao seu marido. Então você vê aí que ele está falando de mulheres casadas, falando sobre esposas cristãs. A vida de uma esposa cristã, nessa situação aqui, nesse momento histórico, não era uma vida muito simples. Por quê? A situação das mulheres nesses dias, em especial essas mulheres aqui, cujos maridos não eram cristãos, a gente vai já mostrar por que esses maridos não eram cristãos, era uma vida bem complicada. Era esperado que as mulheres, primeiro, elas não tinham muitos direitos civis, as mulheres, mas aquelas que eram casadas, era esperado ainda mais que elas simplesmente adotassem o que os seus maridos determinassem. Então, se os seus maridos tivessem determinada religião, elas não tinham direito de escolha, elas seguiriam a religião do seu marido e pronto. Então, essa era uma situação difícil. Mas nota um detalhe importante já, tá? É uma situação em que mulheres cristãs estão casadas com maridos não cristãos. Como é que elas chegaram a essa situação? Primeiro a gente precisa destacar, deixar bem claro, que a palavra de Deus ela não aconselha, ela não encoraja o relacionamento entre um cristão e um não cristão, em termos de um relacionamento amoroso, casamento, tá? Nós podemos ter amizades com as pessoas desse mundo, devemos ter essas amizades, inclusive, como uma ponte para que a gente possa compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Mas na hora de escolhermos com quem nós vamos casar, a palavra de Deus deixa muito claro que nós devemos procurar pessoas que professam a mesma fé que nós, ok? Então, isso é um princípio claro, nosso casamento tem que ser no Senhor. Paulo fala sobre jugo desigual, por exemplo. Não se coloque em jugo desigual com os incrédulos, que comunhão há entre o crente e o descrente. Paulo vai falar sobre isso. Jugo desigual, basicamente, era aquela figura de aqui no Ceará a gente chama de canga, né? Você pega lá 2 bois e bota lá uma cangalha, né? Nos 2 bois lá, para que os dois trabalhassem juntos, puxando ali um carro de boi, por exemplo, um arado. Então, o jugo desigual é tipo assim, imagina um boi grande e um boizinho pequeno, e você vai botar uma cangalha, não dá certo, né? Ela vai ficar pensa, vai ficar torta, eles não vão conseguir trabalhar em harmonia. Então, essa é a ideia das Escrituras, tá? O cristão deve procurar outra pessoa que tenha a mesma fé que ele, para que agora, juntos no Senhor, eles possam constituir uma família. Então, como é que eles vieram parar nessa situação aqui? Muito provavelmente, da mesma forma como Paulo vai falar em 1 Coríntios 7, havia 2 descrentes e um deles se converteu. Então, agora, um era crente e o outro não era, mas eles já eram casados quando um dos 2 se converteram. E aí? Como é que deveriam fazer agora? Tá? Paulo vai falar em 1 Coríntios 7 que se essa é a situação na qual você já veio à fé, então você não precisa se preocupar, não precisa tentar acabar com o casamento, nem nada disso.
Pedro vai falar aqui, inclusive, sobre uma possibilidade da esposa crente, inclusive, ganhar o seu marido descrente para Cristo, para o Evangelho. Então, esses são alguns princípios aqui da palavra do Senhor. Mas, eu vou já falar um pouco mais sobre isso, havia a possibilidade, por causa dessa conversão da esposa crente, do próprio marido descrente dizer, eu não quero mais ficar casado com essa mulher e querer o divórcio. Nesse caso, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 7, que ela também não deveria se preocupar, que ela poderia deixar ele ir, se ele assim o quisesse, se ele quisesse abandoná-la por causa da sua fé. Mas vamos ver aqui o que a palavra diz. Uma pesquisa mostrou que, no caso em que mulheres se convertem e os seus maridos permanecem descrentes, a maior parte delas, estatisticamente, permanecem na fé sozinhas. Elas não são acompanhadas pelo marido. Então isso não é um absoluto. Às vezes a esposa se converte primeiro e o marido se converte depois. Mas em muitos casos, a maioria, os maridos não se convertem. Agora, a mesma pesquisa mostra que no caso de maridos que se convertem à fé, a maior parte das esposas também acaba indo à fé também. Então nós não sabemos muito bem por que é assim, mas as estatísticas apontam para isso, tá? Então imagina, a situação da mulher ela já era uma situação difícil, sem muitos direitos civis, como eu já falei, uma situação em que o seu próprio marido não é um cristão, ele não vive pela palavra de Deus, pelos princípios do Senhor, ele não ama Jesus, os valores de Jesus não são os seus valores. E essa mulher, então, ela tem essa difícil tarefa de lidar agora com essa situação. Aplicar os princípios da palavra de Deus dentro do seu lar que é liderado por alguém que não ama o Senhor, que não conhece o Senhor e que não vive de acordo com a palavra do Senhor. Isso traria muitas dificuldades. Decisões, quando precisassem ser tomadas, por exemplo, muitas delas poderiam gerar conflitos, porque a esposa agora, ela vive como uma cidadã de um novo reino, pelas leis de um outro rei, ela sabe o que Jesus deseja para ela, ela quer colocar aquilo em prática, mas o seu marido não está nem aí. O seu marido vive pelas suas próprias leis, ou vive por credos diferentes, por ideias diferentes. Então, na hora de tomar decisões, isso poderia trazer conflitos a mais. Da mesma forma, na hora de resolver problemas dentro da própria família, a esposa cristã aqui, ela poderia buscar os princípios da palavra de Deus e o seu marido simplesmente ignorá-los, simplesmente não está nem aí para elas. No caso de terem filhos, a luta também se agravava, porque aquela mulher agora estaria lutando para criar os seus filhos no temor do Senhor, diante da vontade do Senhor, enquanto ela tem dentro da própria casa uma figura de autoridade, uma figura de modelo para os seus filhos, que é o pai deles, seguindo por um caminho diferente e às vezes fazendo inclusive oposição. Então não era uma situação fácil que Pedro estava lidando aqui, tá? Mas é nesse contexto que ele vai dizer para elas no verso 1, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. A palavra que sujeite-se, na sua versão talvez esteja, sejam submissas cada uma ao seu marido, é essa palavra, né? Uma palavra que no nosso contexto tem sido até, não vou nem dizer evitada, né? Tem sido combatida, né? A palavra submissão, sujeição, mas é isso que Pedro está dizendo aqui. Esposas cristãs, o agravante, né? Mesmo caso você tenha um marido não crente, seja submissa a ele. E o que ele está querendo dizer com isso? Primeiramente, precisamos dizer que essa submissão ela não era absoluta, ok? Não era uma submissão absoluta. Como é que a gente sabe disso? Eu já falei alguns princípios aqui sobre submissão. Veja que não é dito somente para as mulheres, esposas cristãs, se submeterem aos seus maridos. Era dito para os escravos se submeterem aos seus senhores e era dito também para todos os cidadãos, todos os cristãos se submeterem às autoridades civis. Então todos nós experimentamos submissão de alguma maneira, tá? Uma ordem, uma estrutura, uma espécie de hierarquia e todos nós de alguma forma nos submetemos a isso. Porém, o que sempre é deixado claro é que
nós temos uma autoridade maior do que todas, uma autoridade final, que é o próprio Deus. Então, nenhuma submissão aqui nesse mundo, a qualquer autoridade, ela é absoluta. Por quê? No dia que essa autoridade, ela tenta exigir daqueles que estão sob a sua liderança algo que é contrário à autoridade suprema do nosso Deus, ou seja, uma autoridade quer exigir de nós que a gente siga um caminho de pecado, um caminho de desobediência a Deus. Nós ficamos com Deus e desobedecemos à autoridade. É aquilo que tentaram fazer com os apóstolos lá em Atos, né? Prenderam eles e disseram, não preguem mais sobre esse Jesus. E eles disseram, importa-nos obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Então, nós nos submetemos às autoridades aqui nessa terra, mas há um limite. Nós nos submetemos a elas somente até o momento em que elas não estão indo contra a autoridade do nosso Deus, tentando nos obrigar a seguir um caminho contrário à autoridade do nosso Deus. Então, não é uma autoridade absoluta, e o próprio texto deixa isso muito claro para nós. Eu falei para vocês que era esperado, no contexto greco-romano, que as esposas elas seguissem a religião, os deuses dos seus maridos. Né? Isso seria uma desonra, um problema muito grande. Aquele contexto religioso extremamente supersticioso, eu já contei em alguma pregação passada também, inclusive, que os cristãos eram muito perseguidos por não adorarem os outros deuses. Então, qualquer coisa de ruim que acontecesse na cidade, de quem era a culpa? A culpa era dos cristãos. Eles não estão adorando os deuses da cidade, os deuses estão irados, e os deuses então estão punindo a cidade por causa desses cristãos. Imagina isso dentro do contexto do próprio lar. O marido poderia ficar não apenas com raiva, ele poderia ficar até com medo. Espera aí, a minha esposa agora está abandonando os deuses do nosso lar, os deuses da nossa casa, então os deuses podem ficar irados contra mim. Eu não quero isso. Então, era uma situação extremamente complicada. Mas Pedro aqui vai aconselhar essas mulheres a permanecerem fiéis ao Senhor, a Jesus. Okay? Então, nota que não é uma submissão absoluta, onde Pedro vai dizer para elas assim, olha, seja submissa, tá? Se seu marido, por exemplo, está querendo seguir outros deuses, então você tem que obedecer ele nesse aspecto também. Não. Sempre que qualquer autoridade tentar nos levar por um caminho contrário ao de Deus, a gente obedece a Deus, ao invés de obedecer a essa autoridade. Ela está usando de abuso da sua autoridade, porque ela está indo contra a autoridade suprema do universo, que é o nosso Deus. Então, primeira questão aqui é que submissão não significa submissão absoluta, tá? O marido é inferior a Deus. Segunda coisa é que essa submissão ela é exigida apenas ao seu próprio marido. Sujeitos cada uma, aqui na minha versão diz só assim, a seu marido, mas há uma ênfase no texto grego aqui, que nós poderíamos inclusive traduzir dessa forma, ao seu próprio marido, certo? Isso indica o quê? As mulheres não são chamadas a se submeterem, por exemplo, a todos os homens, a qualquer homem. Não, é um chamado ao seu próprio marido. Tá? Se houvesse uma exigência de que as mulheres se submetessem a todos os homens, né, ou se alguém usasse esse texto para tentar defender isso daqui, então nós estaríamos aqui claramente indo contra o princípio da palavra do Senhor e caindo no que é normalmente chamado de machismo. Né? Então, as mulheres não são obrigadas a obedecerem a todos os homens. Inclusive, muitas vezes, elas têm que se levantar contra muitos homens. Tá? Aqui elas são chamadas a se submeterem apenas ao seu próprio marido. Aquela pessoa com quem você fez uma aliança, um pacto no seu casamento. Okay? Inclusive aquelas que ainda não são casadas, tá? Namoradas, por exemplo. Namorado não é marido. Noivo não é marido. Existem alguns relacionamentos que muitas vezes são abusivos, né? Onde aquela pessoa, ela não assumiu o compromisso, ela não fez ainda o pacto, não assumiu as responsabilidades sobre aquela pessoa, mas já quer exigir coisas que são próprias apenas do casamento. Aqui está falando de mulheres casadas. Outra coisa importante aqui é essas mulheres não devem ser submissas nem mesmo em todas as grandes questões. Como, por exemplo, a questão da fé, que eu já falei aqui para vocês.
Elas aqui, ser submissas, não significava que elas tinham que seguir a fé dos seus maridos. Então, elas tinham liberdade para discordar, inclusive em coisas importantes, se aquelas coisas fossem contrárias à vontade de Deus, mais uma vez, certo? Outra coisa, submissão não diz respeito à questão de qualidade. Aquele que é submisso a alguma autoridade, alguma liderança, ele não é por isso inferior àquela autoridade ou àquela liderança. Se fosse assim, nós diríamos que os cristãos aqui da carta, inclusive o próprio Pedro, quando ele vai dizer que eles têm que ser submissos à autoridade civil, ao imperador, quem era o imperador nesses dias? Nero, tá? Eles tinham que ser submissos a Nero. Então isso significava o quê? Se submissão significa inferioridade, uma qualidade menor, então significava que Nero era uma pessoa muito mais nobre, mais digna, mais espiritualmente superior, era melhor de alguma forma. Submissão não diz respeito a nada disso, tá? Por exemplo, nós temos autoridades no nosso país, governador, presidente, prefeitos. Esses homens, só porque eles estão nessas posições de autoridade, significam que eles são melhores do que nós? Não. Muitos deles dão um testemunho de serem pessoas muito ruins, né? Moralmente, espiritualmente, em vários níveis. Então, submissão não fala sobre questão de ser melhor ou ser maior. Deus olha para homens e para mulheres, ele vê os dois como sua imagem e semelhança. Um não é melhor, superior, mais inteligente, mais bonito do que o outro só porque é homem ou só porque é mulher. Ele vê os dois, se eles vêm a Cristo, como co-herdeiros de todas as suas promessas, tá? Outra coisa, submissão não anula o uso da sua razão e tomada de decisões, tá? Então não é porque a mulher, por exemplo, ela é submissa ao seu marido que ela anula completamente sua capacidade de raciocinar e de pensar, inclusive de tomar decisões, tá? Pelo contrário, ela vai o tempo todo analisar as decisões que seu marido está apresentando, as propostas que seu marido está fazendo, ela vai analisar isso à luz da palavra de Deus, até para que ela possa ser uma boa auxiliadora. E ela possa, inclusive, ajudar o seu marido e dizer, olha, você está indo por um caminho que não é bom. Eu tenho visto que a palavra de Deus ensina isso e eu estou vendo que você está indo por um caminho errado, tá? Então as mulheres, elas têm plena liberdade para fazer isso, elas têm dever de fazer isso, de alertar os seus maridos e ir contra quando eles estão querendo fazer algo que é contrário a Deus, ok? Então o que seria a submissão da qual Pedro está falando aqui? Essa submissão é algo voluntário. É algo que a própria esposa, ela, por causa do seu amor ao Senhor, por causa do seu relacionamento com o Senhor, ela decide agora também se colocar nessa posição de submissão ao seu próprio marido. Na Bíblia, em nenhum lugar nós encontramos mandamentos para que os maridos cristãos, por exemplo, eles forcem algum tipo de submissão às suas esposas. Eles lideram as suas esposas por meio do exemplo. Eles não têm poder, por exemplo, para agir com grosseria, com força, com violência, para corrigir esposas insubmissas. O que eles podem fazer é, se eles não observaram os princípios antes, e casaram com uma pessoa que não é submissa, que não anda segundo a vontade do Senhor, o máximo que eles podem fazer agora é continuar dando exemplo de cristãos, é continuar buscando aplicar a palavra de Deus à sua própria vida, à sua casa, o máximo que ele puder, e orar pela sua esposa para que Deus faça algo e transforme a vida dela, tá? Mas o que é então essa submissão? Primeiro, é um reconhecimento. É um reconhecimento de que aquela pessoa tem a autoridade, a posição para liderar o lar. Da mesma forma que a nossa submissão às autoridades civis é o reconhecimento que essas autoridades civis têm direito de cobrar imposto da gente, por exemplo, e de tomar algumas decisões que nos afetam, da mesma forma, a autoridade dentro do lar a submissão dentro do lar por parte da esposa é olhar para o seu marido e entender que ele tem a responsabilidade de liderar o lar, que ele tem essa posição dada por Deus para ele ali dentro do seu lar. Então é reconhecer isso, tá? E aí já vai uma dica de ouro para quem quer casar, né? Para quem está buscando aí uma pessoa para casar. Olhe para essa pessoa, moça, e pense o seguinte: esse rapaz é alguém
porque eu consigo seguir a liderança dele. É alguém que eu respeito, é alguém que eu admiro, é alguém que eu entendo que vai me levar por um bom caminho, que vai tomar decisões sábias para o meu próprio cuidado, para a segurança da minha família. É alguém que realmente vai me liderar biblicamente, ou seja, se sacrificando pelo meu bem. Se você não é capaz de seguir a liderança dessa pessoa, então não pense em casar com ela. Porque você está trazendo um fardo sobre você mesma. Você vai começar a disputar com essa pessoa dentro do casamento para tentar assumir o controle da liderança, porque você não confia na liderança desse homem. Então, observe muito bem isso, tá? Então, submissão bíblica seria esse reconhecimento dessa posição de liderança do marido no lar. E uma responsabilidade de ajudar, de apoiar esse marido a cumprir as funções dele como líder do lar. Isso significa que você vai respeitar ele, que você vai honrar ele, você vai encorajar ele, você vai auxiliá-lo, você vai ajudar ele, inclusive a perceber quando ele está faltando com a sua liderança. Lembre-se, maridos, as esposas, nossas esposas, se elas foram colocadas como as nossas auxiliadoras, elas são as melhores conselheiras que nós temos. São aquelas pessoas que estão próximas de nós, são aquelas pessoas que querem o nosso bem, que querem que a nossa casa dê certo, porque se não der certo para a gente, não vai dar certo para elas também. Então, abram bem os ouvidos para ouvirem as suas esposas, tá? Então, Deus espera essa posição aqui das mulheres casadas, inclusive no caso, como eu falei, onde elas estão casadas com o marido descrente. Elas vão respeitá-los, elas vão honrá-los, elas vão reconhecer que eles têm a liderança dentro do lar e elas vão ajudá-los o máximo possível a fazer aquilo de uma maneira que glorifique a Deus, ok? E quando eles, então, tentarem usar de abuso de autoridade, quando eles tentarem levá-las ao pecado, então aí elas estão livres para desobedecê-los. Elas estão livres para não se submeterem. Exemplo aqui bem bobinho, só para a gente ter isso muito claro na nossa mente, tá? O marido descrente chega para você e diz assim: meu amor, eu tive uma ideia maravilhosa. Hoje nós vamos beber até cair e depois nós vamos sair correndo no meio da rua. Então você não é obrigado a seguir essa ideia do seu marido, tá? Você pode olhar para ele e dizer: comigo não, né? Você está ficando louco, eu não vou fazer isso daí não, tá bom? Mas, no caso de uma outra tomada de decisão, por exemplo, vocês estão com um orçamento apertado e o marido acha que é muito importante que vocês adquiram algo para dentro da casa de vocês, certo? Então vocês podem discutir sobre aquilo, você pode apresentar o seu ponto de vista, né? Mais uma vez, respeitosamente, você apresenta lá: olha, eu acho que não é bom, eu acho que as nossas contas vão ficar aí complicadas, talvez a gente vai se prejudicar por causa disso daí, não sei se a gente vai ter como pagar e tudo. Vocês vão discutir o assunto. E aí, ele também vai apresentar o seu ponto de vista, né? No final das contas, vocês podem até, inclusive, buscar a ajuda de outras pessoas. Tudo bem, você está pensando em fazer isso? Vamos conversar com fulano de tal. Ele é uma pessoa muito responsável com finanças, uma pessoa em quem vocês confiem, né? Uma pessoa formada em administração, talvez possa nos dar uma dica aí sobre como a gente faz isso daí. Então você pode buscar a opinião de uma pessoa. E no final das contas, uma decisão precisa ser tomada, tá? E aí, nós vamos fazer isso ou não vamos fazer isso? E você continua achando: não, nós não vamos. E o marido continua achando: sim, nós vamos fazer, ok? A palavra final vai ser a dele. Porque a responsabilidade de liderar é dele. Inclusive, se não der certo, a responsabilidade é dele, certo? Então, você fez seu papel, você aconselhou, você fez de tudo para deixar claro para ele que não era a melhor opção, e se mesmo assim ele decidiu tomar essa decisão, ele vai tomar a decisão, e ele vai arcar com as consequências. E aí depois disso, a decisão dele inclusive pode ser a seguinte: eu não vou fazer então o que eu estava pensando em fazer, eu vou fazer o que você está sugerindo, tá? Vamos supor que o marido decide: eu vou fazer o que a minha esposa estava sugerindo, e não dá certo, dá errado. E aí? Bem que eu disse, toda vez que eu te escuto, que eu vou pelas suas ideias, só me dou mal, né? Tá errado, marido. Por quê? Quem foi que decidiu seguir o que a esposa tinha dito? O marido. A decisão final não foi sua? Você não foi o líder? A responsabilidade também é sua.
Da mesma forma, se o marido tomou uma decisão e aquela decisão, no final das contas, se mostrou que não era a melhor, a esposa também não pode chegar e dizer assim, eu sabia, eu não disse para você, né? Isso também não é agir com sabedoria, tá? Pelo contrário, isso não vai trazer, por exemplo, resolução do problema, isso não vai trazer o melhor para casa, isso vai trazer apenas mais confusão, mais problema. Também a melhor maneira seria dizer para o marido, olha, não deu certo, mas eu vou lhe ajudar aqui no que eu puder, vamos correr atrás, vamos batalhar. E agora você pode dizer, né, vamos fazer daquele jeito que eu tinha dito. Porque agora eu acho que ele está com os ouvidos mais abertos para ouvir, né? Mas enfim, então, Pedro chama aqui a essa responsabilidade da esposa se submeter ao seu marido dentro da esfera de autoridade que ele tem, tá? Se ele extrapola, ela pode rejeitar. Lembra que o casamento é um time. Cada um assume a sua posição e quando cada um faz a sua posição, o seu papel, o time ele se encaixa e ele avança. Agora, quando cada um está tentando fazer a posição do outro, então o time ele entra em conflito. Vocês começam a concorrer. E o casamento não é para mostrar quem é melhor, né, quem é que faz melhor. Não, o casamento é um time, os dois andando juntos para o bem da casa toda, da família toda. Segunda coisa, Pedro vai falar aqui sobre o objetivo disso. Por que a esposa ela se submete ao seu marido? Ele diz, do mesmo modo, mulheres, sujeites cada uma a seu marido, a fim de que, esse é o propósito, é o objetivo, tá? A fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Então, o objetivo aqui é que ele seja ganho. A esposa, ao seguir a direção de Deus, eu vou me submeter ao meu marido, eu vou buscar honrá-lo, eu vou buscar respeitá-lo, eu vou reconhecer a sua liderança, eu vou auxiliá-lo para que ele seja o melhor líder que ele puder ser, para o bem da nossa casa. Ela está dando um passo também de confiar em Deus. Se Deus está dizendo que eu aja assim, e Deus ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para mim, ele que me fez, ele que é o Senhor sobre tudo, então, e ele quer o meu bem, então eu confio em Deus. E eu vou buscar seguir o direcionamento de Deus, a vontade de Deus, confiando que isso realmente vai ser o melhor para mim, para minha casa, para minha família, para o meu marido. E que talvez Deus possa usar, inclusive, esse meu testemunho, como Pedro está dizendo aqui, para ganhar o meu marido, para que ele seja salvo, tá? Então, um segundo ponto aqui é o objetivo. Primeiro é a responsabilidade, né, o que é esperado. O segundo é qual é o objetivo. E o terceiro é, ok, tudo bem. Então, vou ser submissa ao meu marido e vou tentar ganhá-lo, mas o Senhor ele tem mais algumas ferramentas que ele apresenta aqui para que você coloque em prática na sua vida para tentar ganhar o seu marido. Então a pergunta agora é, como? Tá? Qual é a maneira? O que eu posso usar aqui como ferramentas para buscar ganhar o meu marido? O texto vai dizer aí para nós, ainda no verso 1, né? A fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Vamos dar uma olhadinha aqui com calma, tá? Aqui, na minha tradução, traz procedimento. Talvez na sua versão traga a palavra conduta. Essa é uma palavra que Pedro ele usa bastante na sua carta. Ele gosta de usar essa palavra. E ele usa essa palavra, a maneira dele falar sobre comportamento piedoso. Tá? O que seria a conduta? O que seria esse procedimento aqui? É o comportamento piedoso do cristão. É a vida de fé, a vida de confiança em Deus, de obediência a Deus, de adoração a Deus. Então, quando o cristão ele vive dessa maneira, ele está demonstrando essa conduta que Pedro está esperando aqui. Tá? Então, ele está falando aqui para as mulheres. Tá? Mulheres, prestem atenção com a conduta de vocês, com o modo como vocês vivem. A vida de vocês é uma vida piedosa, que exibe fé, confiança em Deus, obediência a Deus. Então, isso vai ser uma ferramenta, um instrumento que Deus pode usar para trazer o seu marido à fé. Ok? E aí uma outra questão interessante que ele fala aqui, sem palavras, né? Então ele diz, ó, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. É um trocadilho que Pedro faz aqui, mostrando esse contraste aí, né? Um marido que não obedece à palavra e uma esposa que vai ganhá-lo sem palavras. O que Pedro está querendo que a gente entenda aqui? Ele está defendendo, por exemplo, que
a mulher ela vai tentar ganhar o seu marido em silêncio absoluto? Não. Ok? Por que não? Primeiro, o que seria essa ideia aí de não obedecem à palavra? É a maneira como Pedro descreve ao longo da sua carta o descrente. O descrente é sempre descrito na carta de 1 Pedro, a gente já viu isso inclusive em pregações anteriores, como aquele que não obedece à palavra. Ele não vive de acordo com a palavra do Senhor. Porém, olha o que Pedro diz, lá em 1 Pedro capítulo 2, versos 7 e 8. Olha o que ele diz. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Eles tropeçam porque eles desobedecem à mensagem. Agora, dá uma olhadinha também no capítulo 4, verso 17. Olha o que ele diz. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, a palavra é o evangelho de Deus. Ele fala que, lá no capítulo 1, que nós fomos regenerados pela sua palavra. Então é por meio da mensagem, da pregação do evangelho, que as pessoas são transformadas, que as pessoas são alcançadas, tá? Elas são regeneradas. Então, se elas não obedecem à palavra, elas estão perdidas. Se Deus vai julgar os de dentro, e quanto mais aqueles que não obedecem à palavra. Então, a palavra, o evangelho, a proclamação verbal disso é importante para qualquer pessoa seja convertida a Cristo. Para qualquer pessoa venha a Cristo. Não existe aquele negócio de pregue o tempo todo, se necessário use as palavras. Não existe isso. Você pode fazer caridade, você pode doar todos os seus bens, você pode entregar sopão todo dia na rua, você pode abrigar um mendigo na sua casa. Se você não falar que Cristo é o Deus que se fez homem, que foi para uma cruz, morrer no nosso lugar para pagar assim a dívida dos nossos pecados, para nos fazer de inimigos de Deus, amigos do Senhor, filhos de Deus, ele não vai entender isso comendo a sua sopa. Ele não vai entender isso dormindo debaixo do seu teto. Ele precisa ouvir isso para ele entender o evangelho. E assim ele entender, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Cristo. Então o que seria essa ideia de sem palavras aqui, tá? O próprio fato deles desobedecerem à palavra significa, muito provavelmente, que eles já tinham ouvido a palavra. E eles não quiseram essa palavra. Eles rejeitaram essa palavra, tá? Então aqui, o sem palavras, parece sugerir que Pedro está dizendo, olha, não seja implicante, né? não insista demasiadamente, não seja aquela pessoa com críticas exageradas e que pressiona o tempo todo, não seja uma cristã talibã, né, dentro da sua casa. Eu vou lhe explodir, né, se você não se converter. Não seja aquela mulher descrita lá em Provérbios como a goteira, que fica o tempo todo, né, pingando, 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 pingando na cabeça do marido. Por quê? Você já foi criança. E quando você era criança, talvez tinha coisas que seus pais repetiam muito, né? Então seu pai dizia, olha, não faça isso, eu não já te falei, eu não já te falei. Aí o que você fazia? Você já tinha ouvido tanto aquela mensagem, o que você fazia? Né? Quando você escuta muito uma coisa que você não quer ouvir, o que você faz geralmente, né? Você revira os olhos, né? Você não dá mais importância, desliga, ok? Então Pedro, ele está presumindo aqui que essas mulheres já falaram de Cristo para os seus maridos, já falaram do evangelho para os seus maridos, e que quando uma oportunidade surgir, com sabedoria, com amor, elas estão prontas a falar novamente, tá? Só que ele está dizendo, olha, vocês falaram, isso resultou em alguma coisa? Então agora vocês vão mostrar a Cristo com a vida de vocês. Aquilo que seus maridos já sabem intelectualmente, eles precisam ver agora na vida de vocês. A vida de vocês agora vai ser um adorno da mensagem de vocês.
E agora, talvez, pela vida de vocês, quando eles verem o que Cristo, esse Cristo que você pregou para eles, o que esse Cristo fez na vida de vocês, então talvez agora eles despertem para entender qual é o segredo. Quem é esse Jesus que fez isso com a minha esposa? Então essa ideia agora, tá? É muito interessante no verso 2, que diz, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Eles estão observando a maneira como vocês vivem. Eles estão observando se de fato aquela mensagem que vocês pregam para ele é verdade na vida de vocês. Infelizmente, um problema enorme é que muitas vezes há pessoas que confessam a Jesus só de boca, mas são a propaganda terrível de Jesus. Porque vivem de uma maneira completamente contrária a Jesus. Elas acham que são cristãs porque vão no domingo na igreja. E durante a semana, no seu trabalho, na sua casa, vivem como verdadeiros demônios. Vivem como se Jesus nunca tivesse entrado na sua vida. Acham que seguir a Cristo é simplesmente botar uma roupa diferente, é falar de um jeito diferente, um evangeliquez. Mas Pedro não, ele quer que Jesus apareça na sua vida. As atitudes de Jesus, elas se materializem no modo como você vive. E você seja essa propaganda que seu marido está observando todo dia. Essa propaganda de Jesus, tá? Então, o que vai aparecer na sua vida? Ele fala sobre conduta santa. A minha tradução está assim, observando a conduta honesta. Mas literalmente a palavra aqui é santa. Talvez na sua versão, inclusive, traga assim, tá? Então ele vai observar que você está vivendo realmente, andando com Deus. Que você está tentando viver realmente de uma maneira separada, a palavra santa, né? Separada do pecado e separada para Deus. Consagrada a Deus. E aí a minha versão também traduz aí como uma conduta honesta e respeitosa. Eu achei ruim essa tradução respeitosa, porque literalmente a palavra aqui é em temor. Então você viva uma conduta santa em temor. E aí a grande pergunta é, em temor a quem? A tradução, quando ela traduz como respeitosa, parece que a ideia aqui é da mulher sendo respeitosa ao seu marido, certo? Mas, quando você entende que literalmente a palavra é em temor, e você olha o que Pedro escreveu aqui, e você percebe que toda vez que Pedro fala sobre temor, esse temor se refere a Deus somente. Lembra lá quando ele disse que tinha que honrar todas as pessoas, honrar o imperador, mas temer a Deus? Então você entende que esse temor aqui é o temor a Deus. O que ele está dizendo é, o marido de vocês, ele vai observar que vocês agora estão vivendo num compromisso com Deus. A vida de vocês agora, ela é diferente, porque vocês estão vivendo agora em obediência ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, buscando a vontade do Senhor. Isso vai aparecer na vida de vocês. As transformações de viver essa vida em comunhão com Deus vão aparecer na vida de vocês, na frente do marido de vocês. Eles estão observando. Eles vão ver isso. E talvez vai ser isso a ferramenta que Deus vai utilizar para trazê-los à fé. Irmãos, isso é importante, porque isso não diz respeito somente ao relacionamento entre marido e esposa. Aqui nós estamos falando, Pedro está falando diretamente sobre marido e esposa, mas em outros lugares, ele mesmo falou, outros autores bíblicos falaram, que esse deve ser o comportamento do cristão, de maneira geral. Vivermos, próprio capítulo 2, verso 11 e 12 que a gente leu no começo, fala o quê? Vivam de maneira exemplar nesse mundo, para que os pagãos vejam a vida de vocês e glorifiquem a Deus. Então nós, como cristãos, devemos viver essa vida de relacionamento, de compromisso com o Senhor. Amor por Ele, querer saber, Senhor, o que te agrada. Como é que o Senhor quer que eu viva? De tal maneira, esse compromisso vivido assim, com tal entrega, jogando fora da nossa vida aquilo que é pecaminoso, que desagrada a Deus. Buscando nos aproximarmos a cada dia dele de tal forma que as pessoas olhem ao nosso redor. Olhem para nós e vejam. Por que essa pessoa era assim e hoje ela é diferente? O que foi que aconteceu? E descubram que foi o Senhor na nossa vida. Mais à frente, aqui no capítulo 3, Pedro vai falar para que os gentios, eles perguntem qual é a razão da esperança de vocês.
Basicamente é isso. Eles olham para vocês e dizem assim, por que vocês vivem assim? Por que vocês são tão diferentes? O que foi que mudou? E assim a gente possa falar para eles o que foi que mudou. Cristo entrou na nossa vida. Isso mudou tudo. Então é isso. É esse tipo de comportamento aqui que Pedro espera que as esposas elas coloquem em prática na sua casa, tá? E agora, uma quarta questão é que Pedro vai falar sobre prioridade. Uma prioridade que ela deve ter. Dá uma olhadinha comigo aí. Ele continua dizendo assim, verso 3, né? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que Pedro está falando aqui? Qual deve ser a prioridade da mulher cristã, da esposa cristã? E mais do que isso, a prioridade de todo cristão, de maneira geral, tá? Ser ao invés de parecer. Essa deve ser a prioridade aqui. A conduta não é um mero exterior. Não é Pedro quando ele fala, ó, a conduta de vocês deve ser assim, para que através disso o marido de vocês seja ganho. Ele não está pensando só em regras, faça isso, não faça aquilo. Ele não está pensando só em algo exterior. Por isso ele vai comparar agora com coisas exteriores. Ele fala sobre cabelo, ele fala sobre joias, né? Cabelo trançado, joia no pescoço, né? Fala sobre roupas aqui, tá? Primeiro um detalhe importante para nós, porque a gente sabe que existem algumas, como é que eu posso dizer? Alguns debates, problemas dentro da cultura gospel de maneira mais geral, às vezes com determinados tipos de vestuário, né? Então a gente sabe, por exemplo, que em algumas tradições a mulher não pode usar calça, não pode passar batom, né, maquiagem, não pode usar brinco, colar, não pode nem cortar o cabelo. Inclusive do sovaco também, não pode, né? Alguns lugares assim, ok? Então, parece que Pedro está dando força para esses irmãos aí, né? Dizendo, ó, mulheres, presta atenção, a beleza de você não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Espera aí. Será que então aqui Pedro realmente está proibindo as mulheres de fazer essas coisas? Enfeitar os cabelos, usarem aí um colar, alguma coisa assim? Eu vou dizer que não, tá? Por que não? Pedro aqui ele não está dando uma ordem absoluta. A minha tradução, ela coloca assim. Ao contrário, não, verso 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Essa palavra enfeite aqui não está no texto grego. Lá diz só assim, não deve estar no exterior. O tradutor colocou enfeites apenas porque depois ele vai falar de enfeites, né? Então, para tentar já direcionar. Mas, basicamente, o que ele está falando é, de maneira geral, o exterior não é a prioridade, ok? E aí, a minha tradução continua dizendo quais são coisas exteriores, exemplo de coisas exteriores. Cabelos trançados, certo? Joias de ouro, ok? Roupas finas. Essa palavra finas também não está lá. Está basicamente lá. Roupas de roupas. Traduzindo assim literalmente, né? Roupas de vestuário. Seria mais ou menos isso. Ok? Só como todo o contexto aqui está falando de coisas glamurosas, então o tradutor também coloca que essas roupas no contexto de roupas finas, ok? Mas se a gente fosse ao pé da letra, o que Pedro está dizendo assim seria assim, mulheres, a beleza de vocês não está no exterior, então vocês não têm que se preocupar com os trançados de cabelo, com joias e com vestir roupas. Acho que é isso, Pedro. Então as mulheres vão andar agora, né, nuas no meio da rua? Se for literalmente, seria essa a ideia, mas claro que não é isso, ok? Então, o que Pedro está querendo dizer aqui? Ele não está proibindo essas coisas de maneira absoluta, senão ele ia proibir roupa para as mulheres também. Então, ele está dando aqui apenas exemplos de coisas exteriores que não devem ser o foco. As mulheres devem usar roupas, né? Roupas decentes, inclusive. Tá? Podem usar aí a sua joia bonitinha aí, né? Pode cuidar do cabelo, fazer a escovinha e tudo mais.
Pedro não está proibindo essas coisas, ele só está dizendo, mas cuidado com a prioridade. Cuidado com o que você está colocando em primeiro lugar. Tudo que chama a sua atenção é o exterior, então cuidado, cuidado. Por que Pedro está dizendo isso? Tá? Porque o que vai chamar a atenção do mundo, e mais especificamente do seu marido dentro de casa, para Cristo, para a glória do Senhor, não é a roupa que você está usando, o cabelo que você está usando, a joia que você está usando. Mais do que isso. O que vai realmente chamar a atenção, o que pode transformar, o que realmente importa, é o que está por trás de tudo isso. É o que está no interior e que vai ser manifestado e vai ser revelado na sua vida. Eu vou falar mais sobre isso, mas deixa só eu falar algo aqui rapidinho, tá? Aqui também não é uma palavra, um encorajamento de Pedro ao desleixo. Acho que já ficou claro isso, né? Então, Pedro não está dizendo assim, mulheres, pode parar com tudo isso daí, tá? Pega aquela blusa do candidato a prefeito de quantos anos atrás que você tinha, você vai usar isso daí agora, tá? O cabelo pode deixar aí, não cuida de nada, continua aí, e daqui a pouco você vai ficar do jeito que eu acho que uma mulher cristã deve ser, parecendo uma meia com 3 batatas dentro amarrada pela cintura, né? Então não é isso que Pedro está ensinando. Pedro não quer que as mulheres cristãs pareçam que pegaram elas e apagaram uma fogueira com elas, né? E sai de lá toda. Não é isso que Pedro está aconselhando aqui, certo? Apenas está dizendo qual deve ser o foco de vocês, o que é belo diante de Deus. E o que é belo diante de Deus? Ele diz para nós, no verso 4, né? Ao contrário, esteja no ser interior, literalmente no homem interior do coração. Esteja lá quem você é de verdade, não é quem você aparenta. Não é quem você quer que as pessoas vejam e achem que você é. Quem você é de verdade, o foco tem que estar aí. E aí ele vai dizer como é que você deve ser. Ele diz ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. A aparência, as coisas externas, elas perecem todas, tá? Você pode lutar aí para conquistar o corpo dos seus sonhos, né? Academia, dieta, whey protein, né? E aí no final, pronto, cheguei lá. Até quando você vai conseguir manter? Ok? Basta você fazer um teste. Pega uma mulher aí que era celebridade há 50 anos atrás. A Miss alguma coisa, tá? A beldade da TV. E pega uma foto dela hoje. E compara. Você pode ser a pessoa mais linda da sua geração. Mas vai chegar um momento em que a beleza passa. Provérbios vai dizer isso, né? Sobre a mulher virtuosa. Beleza passa. Formosura passa. Mas tem algo que não passa. Tem algo que não perece. É isso que ele está dizendo. Tem algo que deixa você bela, mesmo quando tudo o mais já passou. O que é? Ele vai dizer, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. O que é de grande valor para Deus. Literalmente, o que é belo para Deus. O que é que Deus acha belo aqui? E o que é que deve ser o foco que deve aparecer na sua vida? Um espírito dócil e tranquilo. O que é que isso significa? Vamos lá. Espírito tranquilo, basicamente... Não, vou inverter a ordem aqui. Começar pelo dócil, tá? O que seria o dócil? Essa palavra basicamente tem a ideia de poder sob controle. A ideia então e claro, aqui como tem um contexto de submissão e segundo a vontade de Deus, é um poder que está dominado, sob controle, seu controle, para a glória de Deus. Então sob o controle de Deus também. Sobre a atuação do Espírito. Então esse seria o dócil. Você pensa, por exemplo,
num animal arisco, né? Num cavalo selvagem. E esse cavalo, ele vai precisar ser domado para que ele fique dócil. Para que ele fique agora um cavalo que pode ser montado e tudo mais. A ideia aqui de docilidade seria basicamente isso. Tá? Há uma vontade dentro de você. Uma vontade que por causa do pecado muitas vezes quer guerrear, fazer guerra contra as coisas de Deus, contra a vontade de Deus. E o que o Senhor espera agora é que você, pelo poder do Espírito, tenha domínio próprio, controle esse poder e use a sua vida, essa nova vontade para agradar a Deus, para a glória de Deus. E agora o que seria esse espírito tranquilo aqui, tá? Aqui seria também a ideia de um espírito que não é abalado. Imagina, por exemplo, um rio e naquele momento de calmaria, aquela águazinha parada, tranquila ali, ok? Aí imagina agora o oposto disso, que seria o quê? Uma tempestade, lá Jesus atravessando, né, Mar da Galileia, e água revolta e tal. Então pronto, é o oposto dessa tempestade. Uma tranquilidade. E essa tranquilidade, é claro, é uma tranquilidade em Deus. É uma tranquilidade fundamentada na sua confiança em Deus. É porque você sabe, Deus está no controle. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Ele quer o melhor para mim, o melhor para minha família. Então eu posso confiar. Eu não preciso viver angustiada, tentando ter o controle nas minhas mãos, ter tudo nas minhas mãos e fazer do jeito que eu quero, o que eu acho melhor. Não, eu posso descansar em Deus. Eu posso ficar tranquilo, mesmo quando tudo parece fora do meu controle, porque eu sei, as coisas não estão fora do controle do meu Deus. Então essa é a ideia. É isso que vai aparecer agora, que deve aparecer, e que é beleza aos olhos de Deus. Alguém que vive tranquilo, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, mas não se deixa abalar, não se deixa vencer, não se deixa quebrar, não se deixa desesperar, porque sabe, Deus continua no controle. E as pessoas olham e dizem assim, como é que você consegue ficar dessa forma, nessa situação? Porque eu tenho um Deus que luta por mim. Eu tenho um Deus que está no controle. Eu confio nele, não no que eu posso fazer. E uma pessoa que é capaz de dominar também a si mesmo, ter domínio próprio, controlar os seus instintos e não meter os pés pelas mãos. E não fazer o que não deveria, mas buscar realmente viver essa vida que agrada a Deus e dar um exemplo, um testemunho para a glória de Deus. Então é isso que é belo aos olhos de Deus. É isso que Ele espera. É o tipo de vida que só Ele pode produzir. Só o Espírito Santo de Deus pode entrar no coração de alguém e fazer essa pessoa desejar essa vida e viver essa vida. Sem isso você vai continuar querendo fazer o que lhe dá na telha. Viver do seu jeito. E buscando em outro lugar a segurança que você acha que precisa. No dinheiro, se minha conta tiver, no emprego, se eu tiver ali no meu emprego, nessa posição, então eu estou tranquilo. Enquanto eu estou lá, eu estou tranquilo. Tira isso. Eu me desespero. Eu fico louco. Eu fico angustiado. Eu fico à beira da morte. Por quê? Eu fico querendo morrer. Quantas pessoas, né? Perdi o emprego, perdi isso, aquilo, outro. Me leva logo, Senhor. Não adianta ficar mais aqui, porque eu não vou conseguir sustentar minha casa, isso, aquilo, outro. Porque a sua confiança não está em Deus, está nas coisas. Se as coisas são tiradas de você, você perde a tranquilidade. Não é essa a mulher que Deus espera que você seja, não é esse o cristão que Deus espera que você seja, tá? Você pode ser a pessoa mais bonita do mundo e ser intratável, intragável. Um poço de tormento. Já viu as pessoas falando sobre beleza enjoada? Né? Falando de tal, tem uma beleza, mas uma beleza enjoada. Às vezes porque a beleza, ela é uma capa sobre um caráter muito ruim. Sobre uma conduta estragada. Então, à primeira vista, você olha e diz assim, como essa pessoa é bonita. Quando ela abre a boca, quando ela começa a fazer algumas coisas, você, né? Pronto. Você pode não ser a pessoa mais linda da face da terra.
Mas se você tiver esse caráter, essa conduta, Deus olha para você e Ele te enxerga com beleza. Você é bela aos olhos do Senhor. E você vai ser bela também para aqueles que seguem os padrões do Senhor, porque você vai ser um testemunho. Quantas pessoas, homens ou mulheres, às vezes uma vida já castigada, dura, né? Trazendo essas marcas em si mesmo, a gente olha e diz assim, esse é um cristão de verdade. Essa é uma cristã de verdade. Eu queria ser como essa pessoa. Isso é o quê? A beleza que verdadeiramente importa, aos olhos de Deus, aflorando e chegando até a nossa vista. Ok. Então, essa mulher, ela não precisa brigar por tudo. Ela não precisa desrespeitar o seu marido. Ela não precisa usar meios carnais para tentar conquistar o que ela quer. Ela não precisa tentar manipular, porque ela confia em Deus. E a grande preocupação dela é, eu quero viver o que te agrada, Deus, e o resto eu coloco nas tuas mãos, e eu espero, eu descanso. Essa beleza é imperecível, em oposição à beleza física que passa. Interessante, a palavra que ele usa aqui para beleza é a palavra cosmos, que a maioria das vezes no Novo Testamento é traduzida como mundo, tá? Mas tem uma palavra em português que vem da palavra cosmos e que as mulheres conhecem muito bem. Qual é a palavra? Cosmético, né? Por quê? O cosmos seria a ideia de ordem, né? Algo ordenado. Isso aqui aplicado à mulher como beleza é o quê? Alguém que tem uma forma ordenada. Então, a mulher usa o cosmético para quê? Para deixar a cara ordenada. Para deixar a forma ordenada, né? Mas essa beleza do cosmético passa. A beleza, segundo Deus, não passa. E por fim, ele vai trazer agora um exemplo de mulheres, que ao mesmo tempo também é um argumento dele para que as mulheres continuem vivendo essa vida que ele está falando aqui. Tá? Então vamos olhar rapidinho aqui agora, versos 5 e 6, capítulo 3, ele diz: pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao diabo. Ou ao medo, perdão. Confundi com o outro texto, né? Não dê lugar ao diabo. Bom, vamos ver aqui, primeiro, por que as mulheres cristãs devem viver assim como Pedro está dizendo, com esse tipo de conduta, em submissão ao seu marido? Ele já começa dizendo, porque esse era o padrão das mulheres de Deus do passado. Depois ele vai falar de Sara, né? Mas aqui, ele primeiro fala de maneira mais geral, a gente podia incluir Rebeca, a Raquel, Lia, né? E outras mulheres, Ruth, mulheres de Deus do passado. Então, olha, por que vocês devem buscar viver assim? Porque esse foi o padrão que as mulheres de Deus do passado viveram. É o que Deus espera das mulheres de todos os tempos. Ok? Segundo, qual é a marca dessas mulheres? No verso 5, ele diz assim, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. A marca dessas mulheres, santidade, esperança em Deus. Esperança fala o quê? Certeza, uma confiança. É algo que eu sei que é tão certo, que vai acontecer, que eu apenas estou esperando o momento. Essa é a esperança bíblica. A esperança desse mundo é aquilo assim, eu queria tanto que acontecesse, mas não sei se vai acontecer, então eu espero que aconteça. Esperança bíblica é, eu sei que vai acontecer, eu não sei quando, mas eu sei que vai acontecer, por isso eu só espero a hora chegar. Ok? Então essas mulheres, elas colocavam a sua confiança nas promessas de Deus. E elas apenas esperavam o momento. Confiança em Deus. Agora, todas essas mulheres eram exemplos assim em tudo, né?
desse tipo de santidade e confiança? Não. Quando a gente olha a própria vida de Sara, que é mencionada aqui, a gente vê alguns momentos que Sara pisou na bola, né? Não apenas Sara, né? Abraão pisou na bola feio, ok? E é o exemplo de fé, né? O pai da fé, Abraão. Então, o que Pedro está querendo que a gente faça aqui? Ele está querendo que a gente olhe para aqueles momentos em que essas mulheres acertaram. E ele está dizendo, aquilo é modelo para vocês. Elas eram humanas, imperfeitas, pecadoras como vocês. Mas Deus agiu na vida delas. E pela graça de Deus, em muitos momentos elas acertaram. Olhe para onde elas acertaram e imitem isso na vida de vocês. Isso é aprovado por Deus. Aquilo que elas fizeram de certo é aprovado por Deus e é o alvo. É o que Deus quer que vocês façam. A beleza delas está nisso e também, detalhe aí no verso 6, né? Ele diz assim, como Sara, finalzinho do verso 5, elas se sujeitavam cada uma a seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Nota, a beleza de Sara é destacado aqui como através da sua sujeição a Abraão. É dito que ela chamava Abraão de Senhor, e aqui era uma expressão de respeito naquela cultura, ok? A ideia é que, não é que as esposas cristãs agora, né, chegar em casa, a Isabel chegar em casa, né, Abel, meu senhor, que você deseja, meu senhor, né? Não é isso que é exigido aqui, tá? É uma figura de um período, de um momento que simbolizava respeito, ela tratava com respeito. E o mais interessante é, que texto bíblico Pedro está citando aqui? Quando a gente vai lá para Gênesis e a gente procura o lugar onde Sara chamou Abraão de Senhor, só tem um canto. É lá em Gênesis 18, verso 12. E para lembrar vocês aqui o contexto, sabe qual é o contexto? É aquele contexto em que aqueles anjos aparecem, como representantes de Deus ali, fazem a promessa a Abraão de que ele vai ter um filho com Sara, e os dois já são velhos. E Sara ri, e é um riso de incredulidade. Tanto é que depois o anjo lá vai dizer, né, você riu. Não ri, riu. Né? Só que, nota o detalhe, mesmo naquele momento de incredulidade, de pecado, naquele momento em que ela está mais exposta, né, como pecadora que é, naquele momento ela ainda olha para o seu marido e o trata com respeito. E ela se refere a ele, como pode o meu senhor, que já é velho? Ela podia ter dito assim, um cabra velho desse, né? Vai dar nada esse negócio aí, né? Mas não. Ela ri em pecado, mas ela ainda honra o seu marido e o trata com respeito. É esse o ponto que Pedro destaca aqui para nós. No pecado nós revelamos o nosso pior. Mas é ali também, nas nossas reações espontâneas, que nós revelamos quem realmente nós somos. O que está no nosso coração e o que precisa mudar. É quando você se prepara para vir para a igreja, você já vem sabendo o script. Eu vou chegar lá, eu vou dizer boa noite, meus irmãos. Talvez eu diga até assim, a paz do Senhor. Eu vou levantar a mão, eu vou fazer assim, né? Eu vou cantar louvores ao Senhor. Quando o menino gritar, eu vou dizer, meu filho, por favor, estamos na igreja. Não pode, né? Então você se prepara para aquele ambiente, ok? Agora, quando você é pego de surpresa, que você está no conforto do seu lar, aí você revela, né, o que você tenta esconder nos outros dias, né? É naquele momento que você está despreparado, lá dentro de casa aparentemente ninguém está vendo, que aí o menino apronta aquela de repente, aí você dá aquele grito, menino, né? Demônio! Vixe, coitado do menino, né? Eu sei que algumas, às vezes, né, extrapolam, tropeçam, tá? Nesse momento aqui em que Sara reage, escondidinha na tenda dela, e ninguém aparentemente está vendo, ela revela a sua incredulidade, ela revela o seu pecado. Ela pega de surpresa, mas ela continua revelando o seu respeito ao seu marido.
Isso é importante para nós, irmãos. É importante, porque isso mostra como era natural na vida dela. Por isso, ela reage com tranquilidade. E ele diz então que as mulheres que agirem assim, imitando Sara, elas revelam quem elas são, que elas são filhas de Sara. Aqui é um paralelo. Aquilo que a Bíblia geralmente chama de filhos de Abraão, todos os cristãos são filhos de Abraão. Por quê? Porque eles têm a fé que Abraão tem. Aqui ele está dizendo, vocês são filhas de Sara, porque vocês têm a conduta que Sara tem. Vocês têm o respeito que Sara tem. Vocês têm a vida piedosa e santa que Sara tem. Não é perfeita, é imperfeita, mas está sendo transformada a cada dia. Está sendo mudada pelo Deus de Sara, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Você mostra que está nessa aliança com o Senhor. É povo do Senhor. Então as marcas das filhas de Sara, as marcas aqui das mulheres de Deus piedosa, elas fazem o bem. Que em geral elas buscam viver de uma maneira agradável a Deus. Elas também não têm temor de nada nem de ninguém. É assim que ele termina o verso 6, dizendo: como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Aqui, não dá lugar ao medo de coisa nenhuma, está em paralelo em quê? Confiança em Deus. Porque você confia no Senhor, você não cede lugar ao medo. E aqui também ensina uma coisa muito importante, tá? Essas mulheres, porque elas sabem que Deus é a autoridade final, elas estão dispostas a obedecer Deus mesmo nas circunstâncias difíceis. Quando é difícil obedecer, elas estão prontas para desagradarem o mundo, para desobedecerem qualquer outra autoridade nesse mundo, se necessário for, para obedecer o seu Deus. Então elas não temem se sujeitar aos seus maridos, e elas não temem também buscar ser auxiliadoras que corrigem os seus maridos quando necessário é, porque elas só temem a Deus. Elas confiam nele para fazer o que elas não podem fazer. O que a gente aprende então com tudo isso aqui do nosso texto? Primeira coisa, como eu disse, os exemplos que o texto nos dá são de mulheres imperfeitas, mas mulheres chamadas, transformadas e usadas por Deus, inclusive como exemplo para outras. O que a gente pode aprender com isso? Vocês também não são perfeitas, assim como os homens que estão aqui estão longe de serem perfeitos. Mas a grande questão é que Jesus veio exatamente para morrer por quem era imperfeito, por quem estava quebrado, por quem era inimigo, por quem não tinha nada para oferecer em troca. Ele foi para aquela cruz e ele pegou a única coisa que a gente tinha para dar, os nossos pecados. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. Ele morreu para nos limpar, para nos transformar, para nos fazer diferentes. E a grande esperança, a grande beleza, a grande bênção é que ele pode pegar agora pessoas quebradas como eu e você, imperfeitas como eu e você, pecadores como eu e você, e usar como instrumentos para trazer glória ao seu nome. Você que talvez lida com coisas do passado e olha e diz assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vivi assim, eu vivi aquilo outro. Olha a beleza do Evangelho. É que isso não é mais quem você é. Isso pode ser quem você foi um dia, não é mais quem você é. E hoje Deus pega aquele que estava todo destruído, quebrado, e usa como um farol para a sua glória. Hoje, se você está em Cristo, as pessoas podem olhar para você e dizer, o que aconteceu? Esse não é o fulano? Essa não é a fulana? Eles não eram assim? Qual o segredo? Como é que eles chegaram aqui? Você pode dizer, o meu Deus, foi Ele que fez. Eu não podia fazer nada, Ele fez. E as pessoas agora glorificarem a Deus por ver a transformação que o próprio Deus fez na sua vida. Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Por isso, segunda coisa que nós aprendemos, não existem casos perdidos. Não existem casos perdidos. Sara, na sua incredulidade, não era um caso perdido. Deus usa ela agora como exemplo para outras mulheres. Você às vezes pode olhar, não para a sua vida, mas para a vida da pessoa que está do seu lado, como um caso perdido.
Meu marido é um caso perdido. A minha esposa é um caso perdido. O meu filho, aquele meu amigo, é um caso perdido. Talvez você ache que já fez tudo que você podia. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já lutei. A pergunta é, eu já falei tudo que eu tinha para falar. A pergunta é, adiantou? Resolveu? Transformou? Passou. Então, que tal agora você olhar para o que Pedro disse para essas mulheres? Mulheres, sem palavras, pela vida de vocês, Deus pode usar vocês como instrumento para salvar, para ganhar o seu marido. Ele diz a mesma coisa. Você já disse tudo que você acha que tinha que dizer, e não conseguiu transformar, e não conseguiu ganhar. Que tal agora buscar viver de uma maneira que você nunca viveu antes? Viver para Deus, dentro e fora da sua casa. Ser um espelho de Jesus o máximo que você puder. Que tal você agora simplesmente, Senhor, eu quero viver a vida que Deus tem para mim, que Jesus conquistou naquela cruz para mim. E aí você sai do meio e deixa Deus agora lidar com a pessoa que Ele tem que lidar. Você se transforma numa seta que aponta para Jesus, num exemplo do que Jesus pode fazer na vida de um pecador. E sai do meio e deixa Deus agir na vida do outro. Por fim, qual a beleza que mais importa? É aquela que Deus vê. A pergunta então é como Deus te vê. Como Deus vê você por dentro. O que vai aparecer é aquilo que aparece quando você está sozinho e não tem ninguém olhando. Deus continua olhando. Ele vê quem é você, quando ninguém mais vê. E quando você até mesmo você tenta esconder isso de você. Você cria o seu perfil, né? Você vai lá no Instagram e monta a imagem que você quer que seja a sua imagem. Deus sabe quem você é de verdade. E quando Deus te vê, quando Deus olha para dentro de você, o que Ele vê? O que Ele vê nas suas decisões? Ele vê alguém que está buscando, Senhor, eu sou imperfeito, eu sou fraco, eu sou falho, mas eu preciso do Teu poder, da Tua graça, da Tua direção. Ele vê alguém que está tentando tomar decisões para agradar a Deus e não a si mesmo, para agradar a Deus e não aos homens. Quando Deus te vê, Ele vê uma boca que exala a glória dEle, que transmite palavras de bênção, de edificação. Quando Deus te vê, Ele vê vestes que são transformadas, modificadas pela vontade dEle, que apontam para Ele. Quando Deus te vê, Ele vê alguém que está lutando para ser um espelho da sua glória, um sinal que aponta para a sua glória. Ele vê respeito. Agora você que é casada, Ele vê respeito para com seu marido. Ele vê você lutando para auxiliá-lo a ser aquele marido que Deus quer que ele seja. Ele vê domínio próprio. Ele vê você se sacrificando pelo bem do outro e não só pelos seus próprios interesses. Essa é a beleza que Deus quer ver. Não apenas em esposas, em cada um de nós. Essa é a beleza que agrada a Deus. Essa é a beleza que permanece, que não acaba jamais. Que a gente possa, hoje, buscar a graça do Senhor para viver essa vida aqui, que Cristo comprou naquela cruz para nós. Ele morreu para que a gente fosse transformado nessas pessoas aqui, e não para que a gente continuasse do mesmo jeito que a gente vivia no nosso pecado, quando a gente nem sabia quem Ele era. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor faça o que eu não posso fazer, o que nenhum de nós aqui pode fazer. Que o Senhor possa enviar o Teu Espírito com poder para nos visitar. Abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e nos fazer perceber o que precisa ser mudado, o que precisa ser abandonado, o que precisa ser transformado. Que o nosso coração anele, ó Deus, anele para sermos o que Tu quer que nós sejamos. Anele
para desejar exibir a beleza que realmente importa, aquela que agrada a Ti. Age assim, Senhor, para a glória do Teu próprio nome é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.